Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Ontem eu terminei uma mamografia, então eu tô muito feliz. Eu quero agradecer muito vocês, 68 pessoas que estão me acompanhando aqui e que com certeza merecem meu muito obrigada. Olha, isso daqui é um suco em homenagem a vocês. Eu vou fazer hoje tintim. Saúde a vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Eu entro em 2025 muito confiante, sabendo o que está acontecendo, né? Porque assim, quando eu comecei a minha história em 2016, eu contava para algumas pessoas, né? E essas pessoas não acreditavam no que eu estava falando. Eu também não culpo essas pessoas, né? Mas geralmente se uma pessoa me liga e fala assim, olha, eu tô morando aqui na Austrália, ou eu estou morando aqui no Japão, e tá me acontecendo isso, eu acredito no que a pessoa tá me falando. Aí você fala assim, por quê? Porque, gente, a gente não precisa comprar o bilhete de avião e ir lá no Japão para ver o que tá acontecendo com a pessoa. Se a pessoa tá falando o que tá acontecendo, né, tem alguma lógica. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês hoje essa é a certidão de nascimento da minha filha francesa, Françoise. E o que tem nessa certidão? Gente, nessa certidão tem todo o poder que existe na Terra que uma brasileira pode ter. E você fala assim, que poder? O poder de ter uma filha francesa. É muito emblemático, né? Vamos falar a verdade, né? Todo mundo acredita o quê? As pessoas geralmente acreditam que vindo para a França você tem que pegar a nacionalidade francesa, casar com francês, né? E se Deus puder, dar filhos, né? Eu não acredito assim. Eu sou uma pessoa que acredita meio que no mundo paralelo, né? O que eu acredito? Eu acredito que se você tiver um filho, eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho um menino, 2 meninas. Já é um poder na Terra. Então, desde criança eu me lembro que eu sempre quis ter uma filha francesa. Então, esse aqui é o meu presente de Deus, né? É a minha Françoise. Agora, vamos lá, vamos contar para vocês o que está acontecendo hoje, né? Hoje é dia... Deixa eu passar aqui esse batom. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. Faz exatos 9 anos. 9 anos que eu estou reclamando que a minha filha foi abusada sexualmente em 2014. E que depois de 2014, tudo que aconteceu contra a minha filha... Gente, é óbvio que um dia eu vou contar pra vocês a história, né? Se você falar, por que não conta agora? Porque é uma história que precisa apresentar fatos. É uma história que precisa estar com a cabeça fria, né? Para que você possa montar cronologicamente e mostrar todas as provas, né? Eu até ontem estava fazendo uma mamografia, porque a cada 6 meses, depois que pegaram a minha filha, eu repito a mamografia, porque eu tenho muitas dores nos seios, né? E os médicos querem saber o que é, né? Então, ontem eu terminou o carnaval, eu terminei minha mamografia, tô bem, graças a Deus, obrigada, senhor. Toca na madeira, né? Que nem a gente diz no Brasil. E bola pra frente, vamos lá. Bom, o que aconteceu é o seguinte, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu vou fazer 2 cartas, tá bom? 2 pedidos de advogado no ano de 2025. Por quê? Um pedido de advogado vai para a Universidade Paris 8. Eu já fui lá, peguei o papel e falei para vocês, eu vou entregar esse dossiê, ele ainda não saiu, ele tá aqui na minha mesa, porque a faculdade tá se oposando ao meu direito de fazer meus estudos. Eu não tenho direito. E já faz 8 anos que eles estão fazendo isso, desde que eles pegaram minha filha, né? Então, esse ano eu passo com eles no tribunal. Não sei se a juíza vai aceitar que eu venha, porque eu já vim 2 vezes, né? E como, na verdade, é um problema do governo, né? Talvez eles façam audiência fechada, né? Não tem problema, mas mesmo assim eu ataco eles. E um outro contra, deixa eu explicar pra vocês.
contra a vila onde eu morei, que é Saint-Denis, que é Drancy, e a vila que eu moro hoje, que é Saint-Denis. Vamos lá, vamos falar sobre isso, tá bom? O que acontece? Normalmente, eu deixo aqui em cima da minha mesa, porque eu sei o que eu tenho que fazer, né? Isso aqui é importante. Normalmente, o que acontece? Normalmente, a gente vai na polícia, a polícia resolve o nosso problema, né? Todo mundo que tem um problema aí pode bater na porta da polícia, né? Acontece que aqui, onde eu moro, aqui em Saint-Denis, quando eu cheguei para contar o problema para eles, o problema já existia, né? Ele já existe desde 2016. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Adit, prazer, e eu vou contar qual foi o problema. Tomar um pouco de suco. Gente, muita gente não consegue entender o problema. Mas eu vou explicar de uma maneira muito fácil, facinho, vocês vão entender agora. Bom, o problema foi o seguinte. Eu vim pra França com um francês e eu fiquei grávida de um bebê francês. Esse senhor, ele resolveu, era um senhor, né? Ele resolveu que iria embora porque não deu certo o nosso relacionamento depois de um ano, mas eu já tava buchuda, eu já tava com o bebê na barriga. Então, o que que eu fiz? Eu fui no tribunal e pedi que quando a menina nascesse, a guarda seria minha, porque o pai falou que ia embora. Então, os papéis ficaram tudo certinho. A guarda era minha. E tô vivendo a minha vida. Ele foi embora em 2012. Tô vivendo a minha vida, Quando foi 2 anos depois, em 2014, ele pediu a pensão alimentícia. Eu falei, tudo bem. Se você quer dar pensão alimentícia, ele falou assim, não, eu quero ajudar você. Era bem pouco, gente, não vou lembrar quantos euros, mas era muito pouco. Ele falou, vou ajudar você. Lógico que ele sempre falava, né, que eu usava o dinheiro para me divertir. Olha só. Gente, tem um absurdo, vamos falar sobre isso, né? Tem um absurdo os homens acharem que a gente se veste com o dinheiro que eles dão de pensão alimentícia. Eu sempre tive meu dinheiro na França, né? Já faz 15 anos que eu tô na França, eu nunca trabalhei. Eu entrei com benefício mãe com crianças. Então, deixa eu explicar isso também para vocês, antes de falar dele, né? Nesse benefício mãe com crianças, eu sempre ganhei um salário de 2.200 euros. Por mim, não por trabalhar, mas por ocupar das minhas crianças, eu ganho um benefício e ainda por cada criança eu ganhava. Então, na minha conta, todo mês eu tinha 2.200 euros. Vamos lá. Se vocês não sabem quanto é, vamos fazer a conversão em real. Você multiplica vezes 5, né? Que eu acho que tá 5 o euro. Vai lá, dava 3.500 na minha conta para que eu não fizesse nada. Levantasse a hora que eu quisesse, passava o dia na piscina, fazendo curso, fiz todos os cursos que eu poderia fazer na minha vida, eu fiz, né? Porque eu tinha tempo, eu tinha dinheiro, não tinha marido, né? Então, então eu fiz tênis, eu fiz vôlei, eu fiz natação. E eu tinha um namorado jovem na época, né? Era um menino indiano que se chama Raul. E ele tinha 22 anos. O que acontece? Quando meu ex-marido viu isso, ele falou, que é isso? Ela tá vivendo uma vida de princesa. Assim, lógico, gente, né? Dentro das condições. Também eu tinha 3 filhos pra vestir, pra alimentar, né? Esse dinheiro não é só meu. Mas ele ficou com muita inveja. E aí, o que ele fez? Ele veio falar comigo. Ele falou, olha, eu vou pedir a pensão alimentícia. Eu falei, não, não precisa você pedir, não. Eu mesmo vou pedir uma audiência com a juíza e você vai ter os seus direitos estabelecidos pela lei, que era direito de ver a criança a cada 15 dias e o direito de dar uma pensão. Aí, tudo bem. Vamos lá, né? Eu, ele, a advogada e a juíza. Quando chegou na hora, gente, olha pra você ver como o homem é, né? Quando chegou na hora que a juíza perguntou quanto você pode dar. Aí ele falou, não, mas ela já é rica. Ela não trabalha, ela tem um salário maior que eu. Gente, vamos falar sobre isso. É verdade. Eu, por não trabalhar, eu ganhava um salário maior do que muitos franceses. Não estou falando que os franceses ganham só isso.
Ou seja, tem vários pisos salariais, mas aqui na França o mínimo é 1.400 euros. Eu ganhava 2.300, ou seja, eu ganhava 1.000 euros a mais que pessoas que levantam para trabalhar todo dia. E eu não tinha nenhuma obrigação com esse dinheiro, ou seja, eu não tinha que fazer ponto, ir lá ter uma chefe, era meu dinheiro, entendeu? Era meu dinheiro pela lei. Aí ele disse assim, como ela ganha mais do que eu, comprovadamente, né? Tava lá os papéis. Ele disse assim, eu vou dar 200 euros. Eu não lembro agora se era 200, 230, faz muito tempo. Eu disse, tudo bem, não tem problema, né? Pra ele pegar a criança a cada 15 dias. E na minha cabeça tava tudo muito bem. Aí ele aproveitou pra ir falar também com o meu ex. Ele foi muito maldoso. E ele disse pro ex o seguinte, peraí. Que nós estávamos passando na justiça, o menino era um menino jovem. E ele disse pro menino que nós estávamos passando na justiça e estávamos vendo se a gente ia voltar. E eu falando pra ele, não, ele tá louco. Eu tô passando com ele na justiça por causa da minha filha, por causa da pensão alimentícia, mas eu nunca vou voltar com ele. Ele foi jantar na casa do meu ex. E ele é amigo, né, dos pais do meu ex. E aí ele me pintou, né, assim, você sabe, né, coisa de ex, né. Acontece o seguinte, 2 meses depois nós terminamos o namoro, não deu certo, eu e o menino. E a minha vida começou aí o problema. Então vamos lá, vou falar pra vocês, né. Todo o problema começou pelo seguinte, porque eu tinha a guarda da criança, né? A juíza falou, a guarda fica com a mãe e o pai vem ver de cada 15 dias. Até aí tava tudo bem. Até junho de 2014, que a minha filha, eu já contei em outros vídeos, começou a chorar e relatou que ela foi abusada. Aí, gente, o pai foi na polícia e disse que ele não tinha feito nada. Como ele disse que não tinha feito nada, era a palavra dele contra a minha. O policial falou o seguinte, você vai ter que entregar a filha, ele tem direito de ver a criança. Eu falei, eu não entrego, só passando por cima do meu cadáver, eu não entrego a minha filha. Aí, eles me levaram, pelo menos umas 10 vezes no serviço de polícia, tá? E eles me explicaram que quando a criança seria maior, talvez a gente pudesse reglar esse problema. E eu disse, não, eu não entrego a minha filha, a responsabilidade é minha, a lei deu pra mim e eu não entrego a minha filha. Aí o policial teve uma ideia. A ideia dele, veja bem, não sei se foi boa. Não sei se foi boa, mas a ideia dele era mandar eu pro tribunal para que a juíza pudesse me convencer, né, de entregar. Gente, quando eu cheguei lá no tribunal, a juíza, ela me recebeu. E ela disse, qual é o problema? Por que você não quer entregar a menina? Eu disse, porque ela foi abusada, eu tenho todas as provas, eu fiz boletim de ocorrência, eu passei ela no psicólogo e apresentei as provas para ela. Ela pegou e disse, tá bom, você está liberada, primeira vez, né? Você está liberada de condenação, pode ir para casa. Eu voltei para casa dentro do meu direito, gente, porque eu tenho um julgamento que era eu a responsável da minha filha. Eles continuaram a mesma coisa. O pai indo na polícia, a polícia vindo em casa, o pai indo na polícia, a polícia vindo em casa, sei lá, ele foi umas 8 vezes. E a polícia francesa, gente, funciona muito bem, tá? Eles são excelentes quando o caso é contra um francês. Olha, vou dar um exemplo. Eu tô há 8 anos indo no serviço de polícia, eu não sou francesa. E eles não fazem nada. Mas quando o caso é contra um francês, lá eles resolvem. Assim, se você vem aqui a Paris, tá bom? E, sei lá, por cargas d'água, alguém roubou seu telefone, problema seu. Agora, se um francês foi roubado, aí eles vão puxar a câmera, eles vão ver, eles são atenciosos. É assim, a polícia francesa faz por dinheiro ou por se é de nacionalidade francesa. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o policial falou, olha, senhora, a gente vai ter que resolver esse caso, não dá pra senhora ficar fazendo assim, a senhora não é a lei aqui na França. E já fazia 2 anos, né, que eu tava com a minha filha falando que não ia dar. Então eles falaram, vamos mandar você pro tribunal. Por não representação de criança. Quer dizer, eu não tava querendo dar a filha pro pai vê-la.
Lá voltou pro tribunal. Gente, foi com a mesma juíza. Não mudou de juíza, tá? De novo, eu, pai da minha filha, o advogado e a juíza. Não mudou de juíza, era a mesma juíza que já tinha me ouvido. Ela disse, mas, bom, a gente já conversou. Eu falei, sim, nós conversamos, mas nós não resolvemos o problema. A minha filha, ela fala que foi abusada. Eu não posso fechar os olhos. Aí ela falou, então, tudo bem. Então, eu vou fazer assim, eu vou te condenar por não representação de criança. Que na primeira vez ela não me condenou. Aí eu falei, ah, bom? Ela falou, sim, porque agora saiu um julgamento em... Ela colocou a data, né? Ela falou agosto de 2016 e você foi ouvida pelo juiz da vara familiar e ainda assim você se nega a dar a filha. Eu falei, sim, mas a juíza também não fez nada na vara familiar. Ela me recebeu, ela falou qual o problema, eu contei e ela depois simplesmente deu a guarda pro pai. Aí ela falou, bom, você está condenada. Aquela palavra foi muito forte para mim. Por quê? Porque como mãe, eu estava defendendo a minha filha. Eu encontrei, gente, 3 juízas. A juíza do correccional era uma mulher. A juíza do casos familiares era uma mulher. E a juíza das crianças. Então, assim, para mim não tinha nenhuma lógica naquela história que elas estavam contando para mim. Aí tudo bem, voltei para casa, o policial me ligou. A senhora quer ir para prisão ou entregar a criança? Eu falei, não tem problema. Agora eu tenho um papel na mão da juíza. Eu tenho o julgamento, né? Que ela disse que eu estava condenada. Eu peguei o julgamento na mão. Eu falei, pode levar. Porque a condenação era assim, se eu não entregasse a criança num período de 28 dias, eu iria para prisão. Eu falei, pode vir pegar minha filha. Eles vieram pegar minha filha com o pai. E o pai levou a criança. Agora eu tinha o papel. Só que eles não sabiam. Só que eles não sabiam, gente, que eu já tinha explicado pra vocês no outro vídeo. Eles não sabiam que eu sabia, eu aprendi com um policial quando era criança, que se eles levam alguma coisa de você, eles têm que te deixar um papel. Então, o que eu fiz? Eu bati, segunda-feira, eu bati na porta do policial e falei, olha, a juíza levou minha filha, eu tenho um papel, que ela falou que eu não tinha levado as provas e tudo, eu quero fazer um boletim de ocorrência contra a polícia, contra a juíza. Eles não sabiam. Agora eu vou explicar pra vocês, o que eu não consigo explicar para minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs, né? A Adriana e a Arlete. E a Adriana, ela não consegue entender o que aconteceu. Ela fala, mas Maria, você não deveria ter dado a sua filha. Eu falo, eu não dei, eles roubaram. Eu vou explicar pra vocês. Se eles tivessem tirado a criança, tá bom? E eu não tivesse feito nada desde a primeira vez, eles teriam levado a criança hoje tem 15 anos, pronto, acabou o assunto. O que a minha irmã não consegue entender é que eu fiz, vamos ver se tem algum homem aí me ouvindo, eu fiz um elemento de pesca, ou seja, eu coloquei no anzol uma pequena cera e joguei no mar. E falei para a juíza, se quiser levar, leva, pode levar, é minha, fui eu que fiz. Só que deixa o papel. Então, nessa que eu forcei a juíza a me condenar, porque eu não poderia ser condenada porque eu estava dentro da lei. Vamos lá. O que diz a lei? A lei diz que a mãe que protege uma criança do abuso sexual não deve ser condenada. Ou seja, era o caso da minha filha. Porque a minha filha, ela estava dizendo que tinha sido abusada na casa do pai dela, no templo. Não, primeiro ela falou que foi no templo, tá bom? Ela nunca falou que foi na casa, desculpa, vou corrigir. Ela disse que tinha sido abusada no templo Hare Krishna. Então, a minha pergunta é, era uma criança, ela mal sabia falar. Se ela disse que fizeram mal pra ela, a gente tem que defender. É o óbvio, né? Mas aí o que acontece? A juíza, deixa eu explicar pra você. A juíza quer resolver muito fácil, muito rápido. Gente, vamos lá. Hoje nós estamos em 2025, fazem 9 anos. Eu aprendi uma coisa também, se eu puder ensinar pra vocês, tá bom? Nunca brigue com a vida.
Vão acontecer coisas num certo período, numa certa fase da sua vida, tá? Você vai ter que manter o controle, nunca briga com a vida, entendeu? Não vale a pena. Olha, gente, se eu não tivesse feito essa pescaria, vamos chamar assim da pescaria, né? Se eu não tivesse oferecido a ela o anzol, dizendo, olha, eu só dou minha filha se eu tiver um papel, ela não teria feito o erro. Na verdade, o que eles queriam? Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Eles queriam que eu entregasse a minha filha sem nenhum papel dizendo que eu deveria entregá-la. Por quê? Porque a guarda estava comigo. Por que eu ia entregar a filha pro pai? Só que aí, como eu falei para eles, tudo bem. Só que se eu tiver um papel. Então, eles me levaram de novo. Em 2016, eles conseguiram, então, um papel de condenação. Com esse papel de condenação, eu voltei na polícia para falar, olha, agora eu quero fazer um boletim de ocorrência contra a juíza, porque ela roubou a minha filha. Ou seja, desculpa. Se você pergunta, mas como ela roubou sua filha? Tá, vou explicar. A juíza, gente, é um funcionário público. E quando uma pessoa é funcionária pública, ela não deve fazer a lei ela mesma. Ela tem que obedecer à lei que é soberana, a lei, tá bom? Então, ela não pode omitir provas, ela não pode esconder provas, ela não pode fazer testemunha, falsa testemunha, ela não pode criar uma situação que não existia. O que a juíza teria que fazer naquela vez? Ela teria que me mandar para casa e falar pro pai, olha, paciência, quando a criança for grande, a gente vai ver. Não, eles colocaram o inverso. Eles me condenaram e falaram pro pai, então a criança vai brincar no parque toda semana com sua filha. E então, eu falei, tudo bem, não tem problema, porque agora eu tenho todas as provas que antes eu tinha avisado as autoridades, então eu vou na polícia. Fui na polícia. Bati na porta. Knock, knock, knock. Sabe aquele joguinho? E aí eles falaram, sim, senhora. Aí eu falei, olha, ontem eu estive no tribunal e eu gostaria de fazer um boletim de ocorrência contra a juíza. Aí eles me olharam. Eles me disseram, não é assim que funciona. Eu falei, como assim não é assim que funciona? Quando a gente é roubada, a gente não pode fazer um boletim de ocorrência? Ele disse, sim. Eu falei, então, roubaram a minha filha. Eu fui lá, dei todas as provas para ela, vocês me roubaram e eu quero fazer um boletim de ocorrência. Não, eles não me deixaram. 8 anos. 8 anos. E ó, já fui no tribunal. Já escrevi para o ministro das Crianças, ministro das Mulheres, ministro da Defesa, o cônsul do Brasil, o embaixador do Brasil. Por quê, gente? Nesse caso, o que aconteceu? Bom, lógico que eu sei que eu tenho todos os papéis a meu favor, entendeu? Mas o problema é que eu tô bloqueada com o seguinte fato, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, porque vamos lá, vamos dizer a verdade, né? Eu vou pelo caminho dos pobres. Se eu tivesse dinheiro, vamos dizer, tá? Eu tivesse 20 mil euros, eu pagaria 5 mil para advogado, mais 15 mil para o juiz, bom, resolveria esse problema. Só que eu preferi pela justiça dos homens, ou seja, pelos pobres. Por quê? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é provar que o que a juíza fez foi roubo. Roubo de colarinho branco, a gente chama. A gente, como você sabe, sim, foi roubo. Você não pode entrar na casa de ninguém, pegar algum... Ah, mas o pai também não é francês? Sim, o pai é francês, mas a criança tinha sido abusada. Então, a lei impedia que a criança ficasse na mesma casa com abuso sexual. Foi o pai? Não, não foi o pai. Foi a madrasta. Bom, e agora? Agora, nós estamos em 2025. Esse ano eu processo a faculdade, porque já faz, desde que pegaram a minha filha, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, faz 9 anos que eu tô tentando fazer o estudo de direito para ajudar minha filha e a faculdade diz não. Não sei se ela tá de rolo com o governo, se ela tá sabendo, se ela não tá sabendo, não quero saber. Já passei 2 vezes na justiça. A juíza falou que você tem direito de fazer os estudos, a faculdade não deixa de fazer meus estudos, então a gente tem que acabar essa situação esse ano. Esse ano eu passo de novo contra a faculdade. E agora eu vou pegar todas as provas e vou fazer um boletim de ocorrência, não, desculpa, e vou pedir um advogado para condenar a vila que não aceitou a minha deposição de planta. É isso.
Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se você falar assim, qual que é a fase difícil de entender? Bom, a minha irmã, Adriana, é uma pessoa super inteligente, eu gosto muito da minha irmã. Ela fez 2 faculdades e ela não conseguiu entender que eu só dei a menina depois que me deram o papel. Isso muda tudo o jogo. Sabe? É uma coisa simples. E por que ela não entendeu? Não sei, talvez ela tá blocada na cabeça dela, não consegue entender. Até outro dia falando no telefone, ela falou, mas se fosse minha filha eu nunca daria. Minha filha, não é assim a vida. A vida é um jogo e você tem que saber mexer as peças, né? Então, eu espero que se ela ver esse vídeo, eu vou explicar mais uma vez bem fácil, tá? Pra você entender. A juíza levou a criança, mas ela deixou um papel onde ela mentiu no papel. Sim, e agora eu posso processar a juíza. Beijos a vocês, muito obrigada. Beijos de Paris, muito obrigada.